É tranquilo afirmar que dentre os milhares de estilos de luta espalhados pelo mundo, dos mais conhecidos e respeitados até os mais obscuros e undergrounds, existe um que reside humilde e intocável, um que poucos olham e realmente encaram como uma luta real. Tenho certeza que quando você pensa em poder de destruição através de chute, na sua mente vem logo Muay Thai, Taekwondo e até Kickboxing. E se eu te falasse em capoeira, certeza que essa seria a última opção na sua lista. A real é que não existe um estilo de luta mais subestimado que essa arte, disso não se tem dúvidas. Para a maioria, é só uma dança e brincadeira, que nunca se converte em força marcial de fato. É desacreditado até por muitos que entendem de luta real. Para os desavisados, a dança ritmada em uma roda através do som do berimbau pode muito bem soar até cômico e sem sentido. Isso até eles tomarem o primeiro chute no meio da cara. Mas é claro que tinha que ser assim, não poderia ser diferente, não poderia ser de outro jeito. Olha só, quem você acha que é o cara forte de verdade? É aquele que se mostra através de seus feitos? Não, tá bem longe disso. O cara forte de verdade é aquele que você nem imagina que pode te rebocar no soco. É aquele cara que tá num canto quieto na dele, mas quando chega na briga te esmaga. No mundo das artes marciais, essa é a capoeira. Você já conheceu um estilo de luta que teve que ser literalmente proibido por medo de quem tava no topo? Pois é, não foi um estilo hiperviolento focado em socar, não foi uma técnica de estrangulamento. Foi uma dança. Questionar se a capoeira é uma luta ou uma dança só pode vir de quem não entende nada mesmo. A capoeira tá muito além disso. Se o Muay Thai pode ser resumido em brutalidade, o Jiu-Jitsu é uma arte leve e suave, e o boxe no poder de nocaute e balanço, a capoeira se resume em uma palavra: a liberdade. Mais do que eliminar o oponente, mais do que a diversão da prática, o que essa arte busca é a liberdade de ser o estado mais perfeito. É difícil para quem nunca teve contato se quer entender a complexidade e a diversidade dos estilos que residem nessa arte ancestral. Daí vocês imaginam a minha satisfação só de saber que um dos meus mangakas favoritos, isso é o Toshio Sako, o autor de Usogi, tem uma pérola, uma verdadeira joia, uma obra inteiramente dedicada às artes marciais, em específico à capoeira, e acredite ou não, sobre a cultura brasileira. O mesmo sentimento de satisfação que eu senti lendo o Usogi, eu sinto aqui em Batuque, com o Plus, se é algo que tá bem mais próximo de mim e da minha cultura do que um japonês psicopata que aposta até a alma. O arco da Ichiri Sanjo, de uma colegial japonesa fofa, para uma lutadora de alto nível que oblitera qualquer estilo de luta só usando gingadas, é simplesmente brutal e satisfatório ao mesmo tempo. Se você tá procurando porradaria de qualidade, Batuque é o ideal. Não vai pensando que porque é capoeira o negócio é leve, não. Aqui é só chutão de qualidade. Olha esse painel, que negócio insano. A questão é, e se a capoeira, como conhecemos, fosse usada como uma arma letal? Se todo o seu significado em busca por liberdade real fosse esvaziado e só restasse o lado mais violento e sombrio dessa arte? E se a capoeira fosse meramente uma arte corrompida no meio de um jogo mórbido de poder entre máfias? Um jogo com uma regra bem clara e simples, só pode permanecer um no topo. Só o capoeirista mais forte pode sobreviver. A Ichi se viu no meio desse jogo bizarro do dia pra noite, passar de alguém que só queria aprender capoeira por diversão para quem agora é obrigado a ser um monstro. Aprender capoeira só para esmagar os oponentes. Não importa se quem tá do outro lado, se quem é o oponente é capoeirista, boxeador ou jiu-jiteiro. A protagonista teria que superar tudo só usando capoeira. É capoeira e mais nada. Alguém que, usando da capoeira, foi capaz de bater de frente um karateca de alto nível. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como a Ichiri Sanjo se tornou uma capoeirista implacável em meio a uma guerra brutal entre gangues brasileiras. E é claro, das inúmeras histórias, lendas e conceitos que rondam a arte marcial mais livre do mundo. Velhote, isso que você faz se chama capoeira, certo? É como eu vi na primeira vez, bem lento, como um sussurro, tocando e cantando naquele círculo. É como uma dança, como uma névoa, como o movimento da água. Eles dançam e de repente aceleram. Eles cantam, eles tocam, eles dançam e então eles lutam. Isso é o que é a capoeira, certo? Foi há cerca de 5 séculos atrás, quando o tráfico de escravos para o Brasil começou. A partir dali, inúmeras pessoas negras foram obrigadas a trabalhar em fazendas e minas. Eram trazidos em navios como mercadorias, sendo levados para uma terra a milhares de quilômetros de distância, sendo comprados e vendidos com recibos por algumas moedas. Moedas essas que podiam pagar por até 10 pessoas, trazidos de todos os cantos da África, Angola, Congo, Moçambique, Nigéria. Foram trazidos por 300 anos, milhões de pessoas negras vendidas como escravos,
Juntos deles vieram a variedade de culturas e costumes, bem como a variedade de essências. Foi através da mistura de uns com os outros que deram à luz a novas criações na senzala. Eles amavam a música, cantar e dançar, e então eles lutavam, assim dando origem à capoeira. As pessoas chamavam seus praticantes dessa história, da música e dessa arte marcial de essência, de capoeirista. O que acontece quando o grupo inteiro de pessoas é reprimido a ponto de sequer poderem se defender? Bom, eles desenvolvem suas armas em segredo. A real é que a capoeira é o estilo de luta mais eficiente e você não quer que saibam do que você é capaz. Pra quem tá de fora, é só dança e brincadeira, só diversão descompromissada, enquanto quem tá ali gingando sabe muito bem que tá muito além de uma dança. O que intriga nessa dança, estilo de luta ou arte marcial, é seu histórico numa filosofia bem simples, a busca pela liberdade. Um estilo de luta criado por escravos não poderia almejar outra coisa senão a liberdade total, e isso se traduz nos movimentos, na técnica e no treino desse estilo de luta. Porém, repressão e aprisionamento não vem apenas no formato literal, não apenas através de escravidão. Existem aqueles que são muito bem livres, mas não sabem disso ainda, aqueles que são consumidos por suas próprias mentes, acorrentados pelas próprias ideias ou estilo de vida, gente que segue uma vida cheia de restrições e impedimentos. A Ichiri sabia muito bem o que era isso. Como uma simples colegial, não existia um momento da vida dessa que não parecesse uma prisão, como se estivesse acorrentada de todos os lados, fechada por o resto do mundo. A razão eram os pais extremamente rigorosos e de mente fechada. Era entrar em um clube da escola, aprender alguma coisa nova ou simplesmente tirar uma foto. A resposta era sempre um agressivo não. Aí tudo que era permitido era o básico, da casa pra escola, da escola pra casa. Vai pro colégio, faz o que tem que fazer pra voltar pra casa e repetir esse ciclo em um loop infinito e tedioso, desprovido de qualquer alegria, prazer ou diversão. Foi só quando ela insistiu muito que seus pais lhe permitiram sair um pouco da mesmice, quando eles permitiram ela ter um skate pra praticar. É algo que pode passar batido, mas dá pra ver que a vida da Ichi é tão monótona e sem graça, vazia e sem expressão, que ela se apega ao skate como uma válvula de escape de tal forma que na obsessão de praticar isso e apenas isso, ela fica muito boa em andar de skate, mandando umas manobras insanas. O negócio é que já aqui dá pra perceber algo sobre ela. O fato de ser privada de prazeres comuns da vida, que qualquer um pode experienciar, gerou um comportamento compulsivo, do tipo, toda vez que ela descobre algo novo e que lhe é permitido praticar, ela fica tão focada e fechada nisso que nada ao redor importa, a ponto de se tornar a melhor naquilo que ela faz. Acontece que a tendência na vida de uma pessoa comum é de se sentir cada vez mais livre conforme a idade avança. Digo, quanto mais novo se é, mais dependente dos pais, em todos os sentidos também o é. Sendo assim, é comum seguir todas as regras impostas por eles. Regras essas que passam a ser mais flexíveis com o tempo, já que conforme você cresce, seus pais perdem o controle que tem sobre você. E é aí que se ganha mais autonomia junto das responsabilidades. Mas com a Ichi era o oposto. Ao crescer, as correntes só apertavam mais e mais. Mesmo coisas que lhe eram permitidas fazer quando mais nova, agora também eram podadas por seus pais. Um exemplo claro é como quando ela era um bebê, era comum tirar fotos dela, e depois que ela cresceu, seus pais a proibiram até mesmo, de acredite ou não, tirar fotos. Era como se desde o nascimento vivesse em uma sala fechada por todos os cantos e o espaço só diminuísse com o tempo. Seus pais, em especial o seu pai, parecia mais frio, distante e controlador. O cara destruiu até a única fonte de alegria e diversão da garota, o seu skate. Ela se sentia presa, amarrada e contida, sem respirar. E vocês sabem que, quando há repressão, a ânsia por liberdade é grande. E em uma noite, ela encontrou a liberdade que tanto queria. Era só ela, uma amiga e um cara armado com uma faca assaltando uma lojinha de conveniência. A lojinha que, por sinal, era onde o irmão da amiga dela era balconista. 3 adolescentes rendidos, 3 adolescentes sem coragem ou liberdade pra agir. E mesmo quando a Ichi tenta, ela falha. Com a ponta da lâmina apontada direto pro seu rosto, surge uma figura bem peculiar. Já começa que esse é um cara que destoa e se destaca muito. Um velho com a aparência de um mendigo ou simplesmente um maluco. Bom, talvez ele realmente fosse maluco. É só ver que, diante daquela situação tensa de ameaça, em um assalto com um cara armado de faca, o velhote agia de forma não muito ortodoxa. Ele contava as moedas no chão, ria, fingia que aquele cara armado na sua frente nem tava lá. Mas é lógico que ele se comportaria daquela forma. Aquele cara era o completo oposto da Ichi. Aquele cara era algo que ela nunca tinha visto pessoalmente. Uma pessoa completamente livre de verdade. Livre de medo, ele se comportava como bem quisesse, sem ligar pra situação, mesmo com uma faca apontada diretamente pro seu corpo. O bandido vinha pra cortar ele, bom, ele não tava nem aí, era só desviar e mitigar o dano. A Ichi, os amigos dela, nem o bandido entendiam nada ao ver o velho esquivando de golpe de faca e por algum motivo falando em português. O maluco vinha com os golpes de novo e de novo ele não arrumava nada. 3 esquivas perfeitas, o velho fazia movimentos estranhos, não parecia com nenhuma técnica de defesa pessoal. A real é que pareciam mais movimentos aleatórios e sem sentidos. Era como se o velho estivesse plantando alguma semente ou
algo do tipo. Na verdade, aquilo parecia mais uma dança. E no ritmo de balanço, pra lá e pra cá, do nada o velho só acelerava, girava e vinha um chute perfeito, arrebentando a cara do oponente, que mesmo armado nem teve chances. Tudo enquanto o velhote exclamava, rabo de arraia. It ficava devastada, na sua frente estava algo completamente diferente de tudo que ela já viu. Não era só que aquele velho tinha salvado suas vidas, não era só pelo chute perfeito e pelo QI de luta do velhote, era mais por como aquele cara fazia aquilo, os movimentos, a dança, o balanço, em cada esquiva, aquilo era a verdadeira liberdade, aquilo era a resposta para todos os seus problemas. Ela não sabia o que era aquilo, se era luta, dança ou só movimentos aleatórios sem sentido. O que ela queria era só fazer igual, o que ela queria era a mesma liberdade daquele velho. E é aqui que a obsessão real da It se mostra. Ela desenvolve um hiperfoco ferrado naquele velho e no que ele faz mesmo, repito, sem nem saber o que era aquilo. Ela procura e inclusive acha o velho de novo. Mas entra o problema, se a It não era permitido sequer entrar num clube da escola, seja para aprender basquete, música ou luta, não existe um universo possível onde seu pai deixaria ela aprender uma dança aleatória com um cara com visual de louco que mora numa praça. Mesmo que ela implorasse, nem sua mãe ou pai permitiriam, mas era ao ouvir a melodia, um som incomum que ela chegava no primeiro estágio para conseguir sua liberdade. Era com aquele velho estranho tocando aquele instrumento igualmente estranho, o berimbau, que algo ressoava dentro da It. A música, mesmo em um idioma que para ela era incompreensível, parecia dizer mais do que qualquer frase em japonês que ela tenha ouvido em toda a sua vida. E quando o velho lhe dizia que aquilo era o batuque, ela tomava a decisão. Eu não conseguia entender a letra da música, nem o que aquele velho disse daquela vez. Eu sempre obedeci meu pai, mas tem algo dentro de mim agora dizendo não. Eu também quero aprender batuque. O negócio era simples, assim como quem idealizou a capoeira mantinha um aspecto letal da luta escondida e disfarçada de uma mera dança ou brincadeira, a It faria o mesmo, só pra que seus pais não soubessem. Todos os dias ia lá e aprendia mais do que posteriormente ela entendeu que era capoeira, com o que agora ela chamava de mestre. Pra sua mãe, a razão de sempre chegar exausta e com as roupas sujas era a razão dela estar brincando, entre aspas, no parque. No entanto, mais e mais a obsessão dela por capoeira crescia. Aprendia os conceitos, fundamentos, práticas, batuque, jogo, ginga, e como golpes, rabo de arraia, negativa e meia lua de frente. É sério, batuque é tão insano que chega a ser difícil de acreditar que foi escrito por um japonês. É muita referência específica, não só de capoeira, mas do Brasil no geral, que só um brasileiro poderia colocar ali. E não é pra menos, é bom lembrar que o Toshio Sako, o autor de Usogi e Batuque, não faz o tipo que fica só no estúdio desenhando. O cara pega a referência em primeira mão mesmo. Pra vocês terem ideia, o cara pra escrever Batuque literalmente veio pro Brasil, foi pra Bahia e aprendeu capoeira lá. Não vou nem entrar no mérito que ele também é praticante de boxe e já até participou de umas partidas amadoras. O cara é sinistro. O que me assusta é só pensar que, se pra escrever sobre capoeira ele se dedicou a ponto de vir pro Brasil e aprender capoeira aqui, o que será que ele fez pra escrever o Sogi? Bom, a questão aqui é a seguinte: não demora muito pra It, através da sua obsessão, entender melhor o que é a capoeira, e isso, é claro, envolve a sua história em todo o seu escopo, bem como a sua fundação até a situação atual, entender que essa arte possui um lado bem sombrio. Ou melhor, a capoeira em si não possui um lado sombrio, mas já foi usada diversas vezes pelo lado obscuro da sociedade. Não podemos nos esquecer do artigo 402, criado em 1890, foi quando o governo brasileiro literalmente baniu a capoeira, classificando essa como uma influência negativa e uma prática de vagabundos e pessoas vis. Então vocês já sabem, quando algo é proibido, muitas vezes isso só aumenta o interesse geral das pessoas. E em se tratando da capoeira, de toda a sua história de revolta e liberdade, debaixo do jugo da opressão e da escravidão, não foi possível para essa arte de se desenvolver, não seria uma mera lei que o faria. A capoeira, como os ventos, se espalhou pelo Brasil inteiro, saindo do seu núcleo inicial no Nordeste, ganhando um núcleo bem forte no Sudeste brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro. No Rio, mais do que como uma luta mesclada com dança que busca pela liberdade, houveram aqueles que viram na capoeira apenas seu potencial letal como uma arma. Assim surgiram os maltas, grupos criminosos que utilizavam a capoeira. Dois grupos de maltas se destacavam, os Lagoas e os Guaimus. Ambos expandiram em muito sua influência no Rio na metade do século XIX, e após reinarem soberanos, houve a queda, ou melhor, uma suposta queda, a influência diminuindo com o tempo até a eliminação total de ambos os grupos. Pelo menos é o que a maioria pensava e pensa até hoje. A verdade é que esses grupos, máfias de capoeiristas, só se ramificaram e passaram a atuar nas sombras, agora podendo operar longe dos holofotes, sem que a maioria nem sequer soubesse da sua existência. A Lança Mortal é um desses grupos remanescentes. Sua marca
registrada é um símbolo de São Jorge matando um dragão, atravessado por uma lança no centro. Todos os membros da facção, altamente treinados em capoeira, possuem a marca tatuada em seus corpos. Você só imagina a surpresa quando vemos o primeiro membro dessa facção na obra, o primeiro cara tatuado com esse símbolo, sim, do pai da Ichi. Já deu pra perceber que a Ichi não é normal. Suas memórias acerca de seu passado são bem nebulosas. A sua capacidade e habilidade também se estendem ao anormal. Em pouco tempo, aprendendo capoeira, ela já estava sendo capaz de executar golpes que para muitos demanda muito tempo. Daí, talvez a habilidade para essa luta venha de algum lugar. Talvez está no sangue. Talvez a resposta seja o pai da protagonista. Esse pai é um cara bem peculiar. Ele não aparenta ter nada demais. A real é que ele parece bem padrão. Tá, ninguém é tão padrão assim. Para chegar nesse nível de normalidade, é só alguém que quer passar despercebido, alguém que quer parecer exageradamente normal de propósito. Um dos aspectos mais notáveis da sua personalidade é a indiferença. Em todos os poucos momentos que vemos esse cara, ele não demonstra qualquer afeto por sua família, nem a esposa e muito menos a sua filha. Não é só em casa, até no trabalho. Ele não parece ser alguém que possui muitas amizades, se mantém fechado em boa parte do tempo. Mesmo quando provocado ou até mesmo agredido por outros, ele só não faz nada. Fica lá parado como se nada tivesse acontecendo. Acontece que em algum momento a máscara teria que cair e esse cara teria que revelar quem ele é de verdade. A Ichi, novamente mentindo pros pais, sai no meio da noite para encontrar o seu mestre no parque. É só uma pena que aquele lugar era um tanto quanto perigoso e alguns caras acabam pegando ela. Eles a nocauteiam e enfim, tentam fazer com ela exatamente o que você tá pensando. Tudo isso só pro velho, ou melhor, o mestre dela aparecer. Larga minha aluna. Essa garota não é sua escrava. O primeiro que estava em cima da Ichi já cai sem nem saber o que estava acontecendo ou o que tinha atingido. O segundo, lógico, já saca um bastão. O negócio era capaz de romper uma árvore na maior facilidade. Imagina ser acertado por esse negócio. E bem, esse é literalmente o problema. Não pro mestre, mas pra aquele cara acertar seu oponente. Afinal, você não acerta um capoeirista, é ele que te acerta. O maluco já vinha golpeando com tudo, mas o dano era mitigado. O velho girava e começava a gingar. O cara vinha de novo pra só encontrar o velho, ponta cabeça parando a investida. E era ali mesmo, de cabeça pra baixo, que ele continuava lutando, arrebentando a cara do maluco na pisada mesmo. Era ridículo, aqueles caras nunca tiveram chance desde o início. Assim como o velho fala, aquilo era capoeira, a liberdade e o poder de não permitir que tirem nada de você. O ponto é que o pai da Ichi fica sabendo que uns caras atacaram a garota. E bom, assim como qualquer pai, ele não fica nada feliz com isso. Esse é inclusive o primeiro momento que vemos ele se importando de verdade com a sua filha. Ele acha os caras que a atacaram, inclusive um deles está com a cara toda enfaixada do amasso que tomou do velho. Bom, que não seja por isso, se ele já apanhou, vai apanhar mais. O pai da protagonista já chega no frontal pesado, amassando o rosto do cara. Esse voava de um ponto a outro e ninguém entendia nada. Aquele cara que parecia um aleatório qualquer tem uma força fora do comum. Agora vinha o outro, aquele mesmo do bastão. Bom, diferente do que foi com o velhote, que pelo menos deu a ele a chance de acertar, aqui o pai da Ichi só quebrava ele no soco mesmo, sem mais nem menos. No momento do impacto, o bastão rasgando a camisa dele, revelando um físico insano. Mas para além do físico, o que chama a atenção de verdade é a tatuagem no peito. A tatuagem da lança mortal. Tá, isso pode parecer bem confuso e aleatório, que esse japonês padrão, que não tem nada demais, só um cara com uma família qualquer e um emprego de mecânico, tem a ver com uma facção criminosa direto do Brasil, lá do outro lado do mundo. Bom, as raízes da família da Ichi são mais interessantes do que parecem. Já começa que o fator da Ichi ser boa em capoeira não é uma coincidência, já que, bem, embora o seu pai tenha rebocado os caras na porrada com golpes simples, esse cara é sim um exímio capoeirista. É só olhar quando ele do nada vai atrás do mestre da Ichi só pra sair no soco. Aqui já fica na cara que esse tem algum envolvimento com o Brasil, já que ele sabe falar português. Mas para além disso, ele parece conhecer até mesmo o mestre da sua filha, bem como o mestre reconhece ele. E aqui não tem conversinha nenhuma. O pai da Ichi já avança com tudo, ergue o joelho, que parece que vai vir um chute de frente só pra enganar e vir com um soco certeiro. Uma série de socos vem logo em seguida, todos frustrados pela esquiva do mestre em capoeira. Se ele chutava, o mestre girava junto para também poder chutar, um giro duplo para enfiar os dois pés no peito daquele cara. O pai da protagonista segue insistindo nos socos, enquanto o velho só gingava. O chute frontal chegava e se não tinha espaço pro pai da Ichi se esquivar, ele criava espaço saltando na parede. O socão vinha de cima, o velho nem parecia ter sentido, ou melhor, nem parecia que o soco o havia atingido diretamente. O velho então aumentava a intensidade da coisa. Se antes os socos eram todos em vão, agora é que não teriam sequer chance de acertar mesmo. Soco ou chute, tudo passava como se aquele velho
fosse intangível, e com ele até contragolpeando. O pai da protagonista finalmente parecia entrar no ritmo, e agora aqueles dois estavam em sintonia, dois capoeiristas jogando uma capoeira de alto nível. O velho jogava o pai da It pra longe, o homem levantava, mas o que ele estava sentindo ali não era dor ou vontade de esmagar o velho mestre. Ele estava se divertindo no meio daquela luta toda. Fica bem óbvio de ver ele lutando que sua capoeira, embora boa, tá meio enferrujada. Significa que ele não pratica há um tempo. Ou seja, a vida cheia de restrições e monótona da It, no fim, é só um reflexo da vida do próprio pai. Esse cara aqui vive se reprimindo, e como ele mesmo diz, na vida a diversão é algo secundário. Mas aí é que tá, na capoeira não tem espaço pra esse tipo de chatice e monotonia. Essa é a essência da capoeira, não tem como engessá-la, tornar mais contido e menos solta. A única forma de praticar a capoeira, seja jogando em uma roda de forma amistosa, ou quebrando todos os dentes do oponente só na base da sequência de chutes, é se soltando de verdade. Qualquer um que tenha contato com essa arte vai experienciar isso. Depois de se tornar um capoeirista, não há mais espaço para aprisionamentos. O pai da It avançava no mesmo movimento de antes, pula para socar fintando um suposto chute. Ele queria liquidar o velho e acabar com tudo ali mesmo, mas o mestre já esperava por isso e vinha girando pronto para cauterar o golpe. No entanto, o soco também era uma finta. O que ele mirava, na verdade, eram as pernas do velho, e num só movimento derrubava o cara no chão. A conclusão era mais do que óbvia. Capoeira é só baseada em ritmo e chutes. Tudo que o capoeirista faz é gingar enquanto golpeia em pé. Seria fácil deduzir que, assim como os demais estilos de luta baseados em luta em pé, a capoeira não tem qualquer solução para finalizações no solo. O que o pai da protagonista queria aqui era só manter o velho no chão para ficar mais fácil de finalizar. Mas é justamente aqui que fica claro a diferença de um bom capoeirista para um excelente capoeirista. Já que mesmo no solo, o velho demonstra que sim, a capoeira possui soluções até mesmo para finalizações no solo, sendo mais completa e complexa do que parece. O pai da It, arremessado no solo, só podia esboçar uma reação, a de felicidade. Toda aquela porradaria estava sendo divertida demais para ele se conter e até um sorriso escapava sem querer. E é interessante como a sua aversão a divertimento é tamanha que ao perceber que a luta estava sendo divertida, ele só cai fora. É como uma alergia, intolerância ou medo real de qualquer coisa que trouxesse diversão. Você só vê que na luta inteira, quem mais usou capoeira é o velho. Embora o pai da It também seja capoeirista, ele usou muito mais de outras técnicas como socos e derrubadas que qualquer ginga. É como se ele soubesse o efeito que a capoeira traz. Outras artes marciais podem trazer adrenalina exacerbada, ao passo que o que a capoeira realmente traz é satisfação e conforto. Toda forma de luta, no fim, é uma forma também de se comunicar. Os lutadores podem nunca ter trocado uma palavra sequer, mas eu te garanto que em alguns casos, pela simples troca de socos, um golpeando o outro, eles se conhecem melhor do que ninguém. Na capoeira, isso é ainda mais acentuado. Através da capoeira, é capaz de sentir quem seu oponente é de verdade. Tudo isso sem nem ao menos conhecê-lo. E ao terminar, o pai da It concluía: aquele velho não tava com a lança mortal. Ele não tava atrás da sua família, não tava perseguindo nem ele, a It ou a sua esposa. Mas novamente, o que uma facção brasileira aleatória tem a ver com essa família? Então, eu não vou falar nada, mas eu vou deixar que o Bernardo explique. Sem prêmios pra você, é claro. Era só um dedo. Quantos anos isso levou? Existe uma frase que a It já ouviu seus pais dizerem algumas vezes. Escondido dela, é lógico, mas ela acabou ouvindo. A de que eles não eram uma família de verdade. Ela nunca entendeu de fato o que essas palavras significavam. Seu pai era fechado demais para ela simplesmente perguntar. Sua mãe não responderia. Mas era depois da luta entre o pai e o mestre da It que ela entenderia bem o que tudo isso quer dizer. Finalmente alcançaria a sua almejada liberdade. Porém, não da maneira como ela planejava. Seu pai divagava após a luta com o velho, uma figura misteriosa e bem peculiar aparece. Alto, físico atlético e uma expressão medonha. Só de ver aquele rosto, o pai da protagonista gela. Era como se estivesse vendo um demônio na sua frente. Um movimento, bastou um único movimento e o esquisito nocauteava o pai da It. Uma coisa era certa, a família da It não estava segura, já que chegando em casa ela encontrava tudo no lugar, exceto por seus pais. Não importa o quanto ela esperasse, mesmo que a noite toda, nenhum deles voltava para casa. E é aqui que o terror começa de verdade. Não há um filho que não se preocuparia com o paradeiro dos seus pais, e para encontrá-lo se agarraria a qualquer pista. Era o que ela fazia ao receber a mensagem com um endereço qual ela nunca tinha ouvido falar. Mas beleza, né? Parecia ser algo relacionado à sua família, então bora lá ver. Então, chegar na frente do local, o clima pesava, parecia algo extremamente sombrio. Ao entrar, tudo que se encontrava era uma casa vazia. No entanto, por algum motivo para ela, o sentimento mais do que de medo e desespero era a familiaridade, a nostalgia e o sentimento de já ter visitado aquele lugar múltiplas vezes em suas lembranças. Diante dela, a mesma figura excêntrica que perseguira seus pais, Bernardo Joker, ou como todos chamam,
BJ. Sei que esse parece um cara perigoso, e ele é mesmo, vindo diretamente do Brasil, esse maluco é do alto escalão da infame facção Lança Mortal. E principalmente, ele é o emancipador da Ichiri, o homem que traz a sua liberdade. Diante da protagonista não restam mais meias palavras, e o cara vai direto ao assunto. O motivo de ambos estarem frente a frente, um com o outro, era por retribuição, punição e cobrança pela falta de compromisso dos seus pais. O casal, Isao Sanjo e Hiromi Sanjo, cara com um emprego qualquer de mecânico e pai de família, e uma adorável dona de casa. Essas são as pessoas que a gente reconhece como seus progenitores, mas esses não são eles de verdade. Pedro e Aruna. Esses são seus verdadeiros nomes, ambos membros da facção Lança Mortal. Nenhum deles eram realmente especiais, na verdade, eram dois subordinados do BJ aqui. O ponto é que, há 12 anos atrás, esses dois foram encarregados de um trabalho muito importante, uma operação extremamente delicada, junto de BJ e um homem misterioso conhecido como Oval, esse que hoje atende pelo nome de Buscapé, ou Mestre Buscapé, isso mesmo, o mestre da Ichi. Acontece que esses quatro, a mando dos cabeças da máfia, sequestram uma criança. A missão de Aruna e Pedro era mais do que simples, cuidar da criança como se fosse sua, basicamente fingirem ser os pais da menina. A garota era japonesa, o que facilitaria, já que tanto a Aruna quanto o Pedro eram meio japoneses, descendentes de japoneses, mesmo sendo brasileiros. A real é que até o BJ possui sangue japonês. O ponto é que agora esses dois não teriam mais vida, pelo menos não uma como antes. Viveriam como uma família normal, uma identidade falsa e uma vida falsa. Tudo o que deveria ser feito era manter a garota em segurança. No início aquilo era um saco, nenhum dos dois estavam realmente naquilo porque queriam, só estavam seguindo ordens e mirando a compensação pelo serviço. O problema é que a garota, pouco a pouco, foi ganhando o coração desses dois. E que eles mesmos percebessem, aquela pequena garotinha fez com que aquela vida se tornasse mais tolerável. Quando menos esperavam, eles estavam literalmente vivendo como uma família de verdade. Porém, um dia, tudo mudou. Uma ligação mudou tudo. Era o BJ. E ele tinha um pedido, no caso, uma ordem direta, um dedo. Exatamente, ele queria que eles cortassem um dedo da garota e enviassem para ele, por qualquer motivo que seja. Perder um dedo, uma parte do corpo, embora seja horrível, ainda assim não significa a morte. No entanto, aqueles dois cometeram o maior erro possível para a missão. Eles se envolveram demais. Por um instante se esqueceram que eram membros de uma máfia, esqueceram de seu real propósito e missão, só para viver como pais amorosos e zelosos de uma criança. Naquela hora a ficha caiu, agora era um dedo, mas quem não garantiria que depois seria a mão, o braço e por fim, a vida sendo arrancada fora. Naquele momento, aqueles dois tomaram a decisão mais insana que podiam tomar. Os dois fugiram, deixaram tudo pra trás e começaram tudo de novo do zero. Novas identidades e nova vida. Tudo em prol de proteger a garota. Se lembram da repressão que a gente sofria? Não podia andar de skate, não podia socializar, não podia entrar no clube da escola, não podia sequer tirar fotos ou ser filmada? Então, a repressão, que outrora parecia só ignorância e regras sem sentido de paz de mente muito fechada para compreender qualquer coisa, na real era proteção. O que esses dois queriam era esconder a Ichi da Lança Mortal, sempre vivendo na paranoia, no medo, se precavendo e olhando bem cada passo, pois sabiam que uma hora ou outra eles poderiam ser encontrados. E bem, eles foram. Tá, mas se esses não são os pais da Ichi, quem são seus pais verdadeiros? E por que diabos uma organização criminosa tem tanto interesse em uma colegial inofensiva? Bom, para explicar isso de forma rápida não é fácil. A real é que tudo começa há muito tempo atrás, no século XIX para ser mais específico. Algo ou alguém vagava pelas terras da Bahia naquele tempo. Por onde esse passava, uma melodia acompanhava. Para muitos, esse foi o maior capoeirista da história. Um homem que é tanto real quanto lenda. Dizem que ele carregava um amuleto esse, capaz de lhe dar alguns poderes. O corpo fechado era o que protegia de qualquer golpe e o tornava invencível. De forma que, mesmo lâminas ou armas de fogo, não podiam afetá-lo. A habilidade mais notável que essa magia, por muito chamada de mandinga, dava para esse cara era a capacidade de, em um instante, sumir da vista de todos, podendo até mesmo se transformar em um inseto, se transformar em um besouro. A questão é que o besouro não era só um capoeirista. Não. Ele estava bem além de qualquer um. Esse cara era a personificação da capoeira. Mesmo em um tempo em que a capoeira fora banida, ele não estava nem aí. Nem as leis dos deuses ou dos homens poderiam pará-lo. Era a luz do dia para todo mundo ver e ele estava lá, tocando seu berimbau e cantando sua melodia para quem quisesse ouvir. A polícia já chegava sabendo bem do que se tratava. O homem que eles não podiam prender já chegava exigindo que ele entregasse a arma, mas nas suas mãos era só um berimbau. O que adiciona mais também para toda a idealização da capoeira é de como ela confunde quem tá de fora. A primeira vez que a Ichi e seus amigos viram um berimbau, esses também pensaram se tratar de uma arma, afinal, o design do instrumento lembra e muito um arco.
E aí que tá, enquanto muitos confundem os golpes e a luta como uma simples dança, há aqueles que confundem os instrumentos como armas, mostrando novamente que só quem tá por dentro sabe do que se trata. O Besouro, é lógico, se negava a entregar qualquer coisa, e mesmo naquele tempo, a rivalidade entre lutadores já era bem mais do que comum. Se os guardas não davam conta, vinha logo o Gigante, conhecido como o Gigante Silencioso. Esse cara aqui era aclamado como caçador de capoeiristas. Não teve um praticante de capoeira que não viu seu fim nas mãos desse cara. Mas novamente, o Besouro não era ninguém, senão a própria representação da capoeira. Ele adorava lutar, mas se isso era sob obrigação, sob ordens, então era ridículo. O negócio era o seguinte: se aquele cara gigante tivesse a humildade de se ajoelhar como se estivesse recebendo uma bênção, talvez, e só talvez, o Besouro teria a humildade de mostrar pra ele a sua capoeira. O gigante se recusava a se ajoelhar, então não tem problema, porque em um instante ele tava de joelhos agonizando. Ninguém entendia nada. No instante o maluco tava de pé e no outro tava caindo. Não se espantem, isso daqui é só capoeira. O que o Besouro fez aqui foi usar a bênção, um chute frontal da capoeira focado em esmagar o estômago do oponente. A dor é tamanha que o atingido cai se curvando a seu agressor. No fim, o cara que caçava capoeiristas não aguentou nem o primeiro golpe e o Besouro saía livre, sem repressão nenhuma, quase como se voasse como o Besouro real. São muitas as histórias contadas sobre esse cara, fato é que virou um símbolo de tudo aquilo que é contra o autoritarismo. Em um período onde a sua arte era tida como um crime, ele riu na cara das autoridades e continuou sem medo. Enfim, embora vivendo como uma lenda e para muitos um deus, uma hora ou outra o fim foi inevitável. E a pergunta que ficava era: será que um dia surgiria um cara do mesmo nível? Refinamento tão aprimorado em capoeira poderia ser replicado? Muitos capoeiristas vieram depois, aliás, muitos deles evoluíram a arte para um outro patamar em todos os quesitos, levando o negócio até pro lado totalmente marcial da coisa, caindo na porrada com outros estilos de luta. No entanto, faltava algo a mais, um tempero, aquela magia que só o Besouro tinha, o estilo de vida e a forma de se portar. E acredite ou não, no Japão, outro monstro daquele nível surgiu. Acontece que a Lança Mortal tá longe de ser a única grande facção que domina o Rio. Existe outra tão poderosa quanto, a ponto de bater de frente. A bandeira é certamente temida no nível que seus líderes são intocáveis. O chefão do negócio todo é só um cara chamado Manuel, um sujeito obscuro e enigmático. Esse cara, por sua vez, acabou se casando e tendo uma filha com uma japonesa. O problema é que ele sabia que no crime, fraqueza deve ser desprezada, qualquer ponto fraco deve ser apagado. Família, no fim, é só isso. Não importa o quão forte e distante você esteja dos seus inimigos, eles sempre podem te alcançar quando ameaçam quem você ama. Daí que o Manuel fez questão de manter a filha o mais longe possível dos seus negócios, em todos os sentidos, incluindo fisicamente. Nem no Rio, aliás, nem no Brasil, ele a deixou ficar. Fez questão de mandar ela logo pro Japão para manter ela segura e viver uma vida comum longe de tudo aquilo. O problema é que a lança tem mais conexões do que se pode mensurar, e como dito anteriormente, os caras possuem agentes especiais para todo tipo de trabalho. Geralmente, descendentes japoneses são enviados para esse tipo de coisa, para que possam executar o trabalho em terras estrangeiras. Chegou ao conhecimento dos cabeças da Lança Mortal que não só a filha do chefe rival estava no Japão, bem como já estava casada e, por incrível que pareça, já possuía uma filha. Uma linda família formada pelo pai Sanjo Isao, a mãe Sanjo Hiromi e a filha Sanjo Ichiri. O plano era simples: sequestrar a Hiromi e o marido, e usar os dois como reféns para chantagear a bandeira. O problema é que a Hiromi e o Isao eram mais resistentes do que parecia, daí veio a ideia: eles não têm uma filha? Só bora sequestrar a filha e usar a Ichiri para chantagear os pais a obedecer, aí usar os pais para chantagear a facção rival. Tudo num só pacote, o plano concluído. BJ, Pedro, Aruna e o Oval. Os quatro rastrearam a criança até uma vizinhança aproximada, mas não descobriram nada. Achar a criança estava difícil e ali era uma corrida contra o tempo, já que, como ela estava sozinha, sem os pais, ela não ia viver muito tempo, ela não ia sobreviver por muito tempo. Depois de muita procura, a própria mãe decidiu abrir o jogo e entregar a localização da garota, já que as chances dela sobreviver nas mãos dos inimigos eram maiores do que ficar sozinha. Achando a criança, tudo começa. Pedro e Aruna passam a fingir serem seus pais, e quando os pais originais da garota se propuseram a não cooperar, tudo que eles exigiram de Pedro e Aruna era um aviso que enviassem uma parte da garota, o dedo, pro Isao e a Hiromi verem que aquilo não era brincadeira. Mas aí já sabe, né? Pedro e Aruna fogem com a Ichi e tudo acaba aqui. Uma traição desse nível não seria esquecida, e por anos, tudo que o BJ fez foi tentar rastrear esses três. E só depois de tanto procurar, a localização de quem ele queria caiu de bandeja no colo dele, quando o BJ viu um vídeo viral no YouTube de um velho nocauteando um assaltante na base da capoeira.
Sabia, a gente tem regras na lança. Quando eu era garoto, uma vez eu acordei com um cheiro de queimado que tinha naquele carro que tava queimando. Era uma mulher sem cabeça e sem os braços. Disseram que ela era uma delatora. Depois descobri que era a senhora, dona da loja lá perto. Tenho certeza que ela não era o tipo de pessoa que deduraria os outros. Talvez alguém só tenha espalhado esse rumor sobre ela. Mas a máfia não precisa de provas pra nada, é assim que o mundo funciona. Esse pé foi cortado fora por conta da minha negligência com vocês três. E aí, depois foi reposto por essa prótese altamente custosa e inconveniente. Me dá nojo toda vez que olho pra ela. A punição por uma mera falha é um pé, por serem X9 é a cabeça e os 2 braços. Então, o que você acha que vai acontecer com quem nos trai? Ou melhor, o que você acha que aconteceu? É curioso como fica claro que a visão que a Ichi tinha de ser livre era um tanto quanto infantil. Olha só, nada nesse mundo acontece por acaso e sem motivo. Seus pais lhe impunham amarras, havia uma razão. Mesmo que essa não soubesse, todo pai e mãe, independente da criação do filho, lhe impõem certos limites, restrições e proibições. Não para meramente oprimir o filho, mas sim por saber que esse não está preparado para o que tem lá fora. Enquanto para o jovem a liberdade parece um bem inestimável, onde se desprender de todas as imposições soa como o objetivo final. Os pais entendem que uma mente matura não está preparada para lidar com certos problemas. A questão é que liberdade sem consequência, liberdade sem responsabilidade não existe. Com a Ichi não foi diferente. Ao desejar tanto ser livre das regras impostas pelos pais, ela só percebeu o quanto essas restrições eram necessárias quando ela os perdeu. Mas a Ichi, é claro, nunca desejou o mal de nenhum dos seus, agora, pais adotivos. Na real, era o oposto. E se já amava os dois antes, ao saber do que aqueles dois eram capazes por ela, que ambos abandonaram suas vidas e assumiram o risco de terem alvos nas suas costas por um dedo da garota, tudo isso por um único dedo, o que antes pra protagonista não passava de uma maldição, agora fica claro ser uma bênção. Seus pais foram a melhor coisa que aconteceu em sua vida, e disso não se tem dúvidas. Agora ela estava sozinha, sem eles, e pra piorar, no meio de uma disputa sinistra entre facções criminosas. É como se a liberdade fosse dada e tirada novamente em um único instante, mas por incrível que pareça, a missão do BJ era unicamente a eliminação dos traidores e nada envolvendo a garota. Ichiri Sanjo era um ponto fora da visão da gangue. Nem o líder da lança ou qualquer membro requeriram a sua eliminação, e ela podia sair dali livre para fazer o que quiser. Bom, a razão para essa aparente bênção e salvação de sua vida vinha da forma de uma informação bem importante que esse maluco do BJ só deixava para contar no último momento. Todos esses anos extremamente agonizantes para aquele capoeirista de uma perna só com prótese que tentava incessantemente localizar os dois traidores, todo esse tempo foi o suficiente para que as coisas na máfia se reorganizassem de uma forma mais do que bizarra. E olha só, lembram quando eu falei que a capoeira ressoava com a protagonista de forma que essa não poderia ser um agente completamente estranho para a garota? A conclusão que se chega era que o Pedro, seu pai, era um capoeirista. Mas olha só, agora a gente sabe que para além de todas as mentiras, esse cara sequer era seu pai de verdade. O cara que realmente ocupava esse posto era o homem que atendia por Sanjo Isao, o marido de Sanjo Hiromi, ambos associados à bandeira, inimiga jurada da lança, e ambos reféns da mesma gangue. Acontece que o líder da lança só parece ter calculado mal seus movimentos. Veja bem, a garota, filha do casal de reféns, em algum momento desapareceu, junto de 2 membros da gangue. Sequestrar essa família já não estava indo muito bem quanto o plano, mas as coisas só pioraram quando aquele homem, o real pai da Ichiri, passou a mostrar quem, ou melhor, o que ele era de verdade. E acredite, é uma criatura muito além da sua compreensão. Acontece que enquanto um mero sequestrado, um refém, esse cara foi forçado a trabalhar para a lança. Se vendo sem opções em um cenário tão sufocante, ele faz diferente, muda a sua mentalidade. De um cara em posição de dominado, ele passa a ver isso não como um problema ou algo puramente ruim, mas sim como uma oportunidade. Me fala aí, você já ouviu falar de um cara que literalmente passou de prisioneiro a comandante de seus raptores? Considerando que você é um capoeirista, você sabe bem como usar a malandragem, né, BJ? Malandragem é pra enganar seus adversários, seja pra trapacear ou impedir que eles trapaceiem. A coisa mais importante é prever as ações de seus oponentes. Seja um esquema improvisado ou algo a longo prazo, existem várias formas de trapacear e enganar alguém. Me fala, quando você sequestrou eu e a Ichiri, você previu isso? Agora os papéis se inverteram. O outro era oprimido e trancafiado, era o chefão supremo da lança. Se esse é o caso, pega o cara que sequestrou ele e arranca a perna logo. Qual o problema? Alguém vai reclamar?
Sei que isso é bem improvável, como um cara que estava literalmente na pior posição possível nessa guerra entre gangues se tornou o rei de tudo isso. Bom, existem duas explicações. A primeira, mais lógica, é de que esse cara foi sorrateiro e sabia o que estava fazendo, criando laços dentro da própria gangue que o via como um servo e inimigo, aproximando os mais influentes dele até um momento que não teve jeito e do nada, aquele cara tava lá no topo. A segunda explicação é um pouco mais fora da caixa, mas faz tanto sentido quanto a primeira. Sanjo Isao. Demorou para os caras da lança perceberem, mas ele não era só um aleatório, esse cara era um capoeirista e dos bons, de uma linhagem inclusive bem específica. Discípulo direto de um mestre bem conhecido chamado de Cobrinha Dourada. Esse Cobrinha, por sua vez, olha só, fora discípulo de ninguém mais, ninguém menos que além da capoeira o conceito de liberdade encarnada. Falando do Besouro, o pai da Ichiri era indiretamente sucessor do maior capoeirista que o Brasil, ou melhor, que o mundo já viu. Acontece que, com o tempo, mesmo como refém, esse cara parecia atrair aqueles ao seu redor. Não se sabe dizer se era carisma, alguma técnica de engenharia social ou simples sorte, mas quem se aproximava desse cara não demorava muito pra estar pronto pra matar e morrer por ele. Parecia magia, parecia uma espécie de mandinga, assim como o próprio Besouro. Bom, não tem por que ser diferente, afinal esse cara, o pai da Ichiri, é o Besouro, ou melhor, a reencarnação da lenda, um cara que mesmo na pior situação fez seu caminho até o topo. De refém inimigo, a mestre de capoeira comandando uma facção de capoeiristas. Pra It, a explicação da máfia, disputas entre gangues ou a história comovente de como o BJ perdeu a perna pra ela não importava. Seus pais, seus verdadeiros pais, não o chefão da gangue e a filha de outro líder de facção, mas sim os seus pais de criação, que no fim só queriam seu bem e sacrificaram tudo por ela, já não estavam mais lá, e tudo que restava era um vazio imensurável. Aquilo não era real liberdade, não importava o quanto ela chorasse ou o quanto gritasse. No fim, nada ia mudar. O que ela tinha agora era se agarrar a essa vida que ainda lhe restava, voltar pra casa só pra seguir essa vida repleta de arrependimentos. E era só chegar em casa que ela tinha uma pequena surpresa. Olha só, tem uma parte da história que o BJ omitiu. É lógico que de propósito. O pai da It não era um cara lá muito legal. Não é alguém que, pelo menos, se diferencie daqueles que estão ao seu redor. Ele não era aquela vítima que parecia quando foi sequestrado. A real é que ele parece tão parte desse mundo quanto o próprio BJ. Acontece que ele tá um pouco cansado de tudo isso. Esse maluco tá precisando tirar um tempo, uma aposentadoria, umas férias cairiam muito bem. Mas sem a literal reencarnação do maior lutador de capoeira da história, quem seria qualificado para ocupar o trono da organização? A decisão parece bem óbvia, porque ele não deixa isso daí para sua linhagem, para seu sangue, para sua filha que estava no Japão. Bom, essa é a exata ideia dele. O problema é deixar para quem em específico. Ah, eu não comentei? A It não é a única filha desse cara. Tem mais dois, uma criança de 10 anos e uma adolescente de 15. Se é uma gangue de capoeiristas, por que não resolver isso da forma mais justa possível? Por que não resolver isso na base da capoeira? O mais forte herda tudo. A posição na hierarquia da máfia, os bens, tudo. Acontece que o BJ também estava de olho nesse bolo e queria uma fatia. Além de, claro, querer vingança pelo membro que lhe for arrancado. A partir daqui, tudo muda e um time skip de cerca de 3 anos acontece. E essa aqui é a nossa protagonista, no auge dos seus 15 anos. Tudo parecia tão normal. A It ia pra escola, convivia com os mesmos amigos de sempre, vivia as responsabilidades de uma estudante enquanto pensava no seu futuro. Era como se todo aquele pesadelo de 3 anos atrás fosse só isso, um pesadelo, do qual dava pra acordar e seguir em frente. Lança mortal, pais mortos, BJ, bandeira, capoeira, tudo isso era uma ilusão terrível, ou pelo menos era o que a It queria que fosse. Toda noite, uma figura mascarada vagava pelas ruas da cidade, uma máscara marcada com o kanji Tsumi. O que essa figura faz é simples, ela encontra o elo mais vulnerável na noite, geralmente bêbados, caras descontrolados querendo arrumar briga, ou bandidos, encara esses de frente e quebra a cara de cada um deles. Tudo isso enquanto é vigiado por algo ou alguém através de uma tela. Aquilo de 3 anos atrás foi real, aliás, bem real. Não é que o BJ se importe tanto com quem vai assumir a lança mortal, quem vai ser o seu líder. Ele só, digamos assim, achou que seria divertido demais se ele só, sei lá, ignorasse as ordens do seu superior máximo, o cara que literalmente já mandou arrancar uma perna dele, não eliminasse a Aruna, não eliminasse o Pedro de verdade, mentisse sobre o paradeiro da filha do chefe, afirmando que ela já estava morta quando ele chegou, então o chefe agora só tinha 2 filhos, e fazer todo um joguinho em cima disso, Pedro e Aruna de reféns só pra chantagear a Ichiri pra que ela entrasse de cabeça nessa guerra entre os filhos do chefão. Enfrentar aqueles dois não seria fácil, então ele daria um empurrãozinho necessário. O negócio era muito simples,
Daí pra frente, a It deveria treinar e só treinar, sair pela noite mascarada, quebrando meio mundo na porrada, se aprimorando pra real guerra contra os seus irmãos. Se ela sequer cogitasse cair fora do plano, seus amados pais, que a primeiro momento ela pensou estarem mortos, agora morreriam pra valer. Mais uma vez a It se via acorrentada, agora não por seus pais, mas pelo BJ, lança mortal e tudo que compõe esse universo. Se ela quisesse ver seus pais de novo, era melhor seguir o que esse lunático mandava. Bom, então seria a capoeira. O negócio é que ficou mais difícil de praticar capoeira nesses últimos 3 anos. Afinal, seu mestre, de repente, desapareceu. Ela teve por conta própria, batendo em caras aleatórios na rua, que no fim, nem sabiam dar um soco. Mas aos seus 15 anos, ela precisava de um presente especial e o BJ era o cara pronto para dar esse presente para ela. E aqui está. Esse é o BJ Pinel. É importante entender que durante todo esse tempo, o BJ fez a It ir de arma, botou a garota pra cair no soco com todo tipo de cara e se aprimorar a fim de deixar a protagonista mais forte, pra bater de frente com seus irmãos. Mas digamos que isso não era o suficiente, não. O Sr. Joker aqui queria mais, botar a It contra caras qualificados de verdade. Pra fortalecer essa relação, um valor altamente simbólico seria de extrema precisão, tipo, sei lá, um dedo. Toda essa confusão começou por causa de um simples dedo, não foi? Foi o Pedro e a Aruna não querendo decepar o dedo da própria filha adotiva. Então, que legal seria que a ameaça viesse por parte, certo? E aqui ele já adiciona o seu elemento de gamificação em tudo isso. É o seguinte: a cada mês que passa, o BJ aqui vai arrancar uma parte do corpo dos pais da garota, só pra enviar pra ela numa caixa. A menos que, é claro, ela cumpra os seus requisitos no painel. E que requisitos seriam esses exatamente? Bom, aqui na tabela tem essas classificações: F, D, G e B. F para forte, D para duro e G para guerreiro. No fim, isso tudo é uma lista de gente para ir enfrentar. Começa no F com os, entre aspas, mais tranquilos e vai até o G com os mais pesados. A classificação B é um bônus, algo especial, um oponente do nível qual está muito além do que a It pode enfrentar e só seria desbloqueado depois dessa derrotar os das outras tabelas. Nem dá para pensar no quão agoniante é ficar preso nesse jogo doentio. A própria It teria de escolher um dos oponentes misteriosos às cegas e dentro de um mês estudar a arte marcial do oponente, treinar e bolar estratégias, lutar com o cara e, é óbvio, vencer. Do contrário, bom, ela receberia uma surpresinha em casa. É lógico que cada classificação também garantia benefícios diferentes, como mais grana para ela se manter e mais tempo para os seus pais ficarem tranquilos sem correr o risco de serem mutilados. Aí te aposta no aparente mais fácil e básico, vai logo no primeiro da fileira F. Pega de cara para enfrentar, olha só, um karateca. Inclusive aqui tem um detalhezinho bem interessante, porque dá para ver que nesse meio tempo ela aprendeu português. O oponente, um praticante de karatê chamado Kai, não um praticante qualquer, mas um cara de talentos notáveis, campeão de karatê full contato, seria karatê contra capoeira, agora era tudo ou nada, um mês para aprender e entender até onde vai o nível de um karateca, aprender a counterar e por fim, finalizar esse cara. Aqui entra o trabalho de investigação também, olha só, como esse é o primeiro oponente da lista, o BJ, se dá ao trabalho de fazer todo o estudo sobre o cara, sua vida, personalidade, problemas e até o local adequado para a batalha, mas deixa claro que essa foi só uma colher de chá que ele deu por esse seu primeiro. Nos próximos a It teria que fazer tudo sozinha. Testando. Kaikei, 16 anos. Ele tá no ensino médio igual a Sanjo. Com 5 anos de experiência, seu estilo é o Karate Full Contact. Full Contato, Karate, significa atacar diretamente e nocautear o oponente. Também é conhecido como o Karate de combate, conhecido por transformar o próprio corpo em uma arma. Como esperado, não tem muita diferença da investigação feita previamente, assim como sua aparência. Esse cara é terrível. Ele participou da competição nacional enquanto ainda estava no ensino fundamental. Embora enfrentar oponentes mais fortes, de classes superiores a ele, tenha sido difícil, ele conseguiu sim chegar nas finais. O que aconteceu foi que ele tomou um golpe tão devastador que a partida foi interrompida. Todos pensaram que ele seria incapaz de continuar. Kai já tinha sido levado ao limite pelas partidas anteriores. O problema é que ninguém pôde prever a sua revolta. Durante os últimos 3 minutos, até o fim da partida, Kai não parou por um instante. Ele continuou socando, pulando, cortando e chutando seu oponente. Foi assim que ele ganhou o apelido de Trem Furioso. Uma vez que entra naquele estado, Kai não vai mais parar. Só é bom ressaltar aqui o quanto esse design do BJ é insano. Maluco exala a aura e já põe medo em quem vê ele de longe. Mesmo nas sombras, esse cara aqui parece um demônio. Enfim, o Trem Furioso era o resultado de algo sem lastro algum das suas emoções. E esse cara se consumia mais e mais a cada dia, pensando em como voltar a replicar aquele momento.
Já deu pra ver que esse não tá muito bom da cabeça. E a Ichi ia de frente pra uma partida, ou melhor, um embate real contra esse cara. O problema pra protagonista era a falta de suporte. Olha, o BJ provê um dinheiro pra ela se manter e nada mais. Não é problema dele a forma como ela vai ficar mais forte. É ela que se vire. Não só ele não ensinaria nada pra ela, bem como não indicaria alguém que pudesse ensiná-la. A Ichi, perdida, já não tinha mais seu mestre de tempos atrás que estava sumido. O negócio era treinar sozinha mesmo e descobrir uma forma mesmo que improvável de quebrar o karatê. Bom, talvez não fosse necessário fazer sozinha, pelo menos não tudo, já que ela não era a única capoeirista de sua escola. E quem diria, sua professora, a Hirota, que não por acaso possui um sobrenome em português, Hirota Rua, também era capoeirista. Na primeira vez que viu a Ichi lutando, ou melhor, só de olhar pra Ichi ela viu e tava na cara que ela era uma capoeirista. Sendo assim, qual a atitude mais óbvia que o lutador toma quando encontra outro do mesmo tipo, se não chamar ele pra lutar? Que é exatamente o que um capoeirista faz quando encontra outro, ele chama pra jogar uma capoeira. Só nos movimentos, inicialmente já dava pra perceber que sua capoeira não só era de alto nível, como tinha elementos diferentes do que a protagonista estava acostumada. Ambas começavam a gingar pra, em um instante, a Ichi já tá colada nela. Um chute alto vinha, mas a postura baixa mesmo, a Ichi rebatia, enquanto a Hirota só girava como se não fosse nada junto do chute. Dançava e em um movimento, um chute de frente. A Ichi esquivava, beleza, vinha mais um no giro. A sequência não parava e mais um giro com outro chute chegava. Ela esquivava, mas de novo, tava lá, girando sem parar. Só por essa pequena demonstração, duas coisas ficavam claras. A capoeira dessa era de um nível que não dava pra acompanhar só com o básico. E pra ter esse nível era certeza que ela já teve em algum momento no Brasil, que se confirmava posteriormente. Mas o outro ponto é que aquela mulher era perfeita e apareceu no tempo certo, só para ensinar a Ichi a como quebrar o karatê. Aquela técnica de giro chamada de armada, aquilo era perfeito. Aqui fica claro que, embora a Ichi tenha uma conexão com a capoeira, ela não faz ideia do quão grande é tudo isso. Todos os estilos, variações e culturas que ocupam essa arte. Só para começar na diferenciação dos estilos e não saber que seu estilo era conhecido como Angola, enquanto a Hirota já lutava a capoeira contemporânea, aquela que foi lapidada através de confrontos reais, adaptada para combates contra todo tipo de arte marcial. Karatê e capoeira, você quer dizer qual o mais forte? Não sei se a capoeira pode derrotar o karatê, mas tem algo que eu posso te dizer. Não se trata do quão forte a capoeira é, mas sim do quão forte é quem usa a capoeira. A fim de trazer de volta toda a essência marcial da capoeira, o mestre Bimba não poupou esforços. Ele não só abriu academias para mostrar sua capoeira, ele também passou a lutar. Ele começou a arrumar e vencer partidas contra outros estilos de capoeira. Ele participava de todo tipo de partida até que finalmente foi logo para MMA. Ele enfrentou boxe, wrestling, judô e derrotou todos os tipos de oponentes. Conforme os rumores se espalhavam, o mestre ficou conhecido como Três Pancadas, porque não importa qual tipo de oponente ele enfrentasse, antes da terceira pancada era certeza que o cara ia cair. Olha só, e não era isso que a nossa protagonista estava procurando? O pedido vinha de imediato, pedir para Hirota treinar ela, incrementar sua capoeira e levar para um outro nível, já que dentro de um mês a porrada ia estancar. E assim foi feito, treinamento todo dia, aprendendo todo tipo de técnica que a Ichi nem sabia da existência. É lógico que não ficou só no aprimoramento do seu próprio estilo. Aprender mais capoeira não era tudo. Quando se entra em uma guerra, é mais do que essencial conhecer o seu oponente, saber sua mentalidade, do que ele é capaz e seus movimentos. Ela fez questão de aprender pelo menos o básico do karatê full contato, entender como karatecas pensam, batem, medem distância e as falhas que podiam ser exploradas. Um mês parece um prazo bem apertado para se preparar para uma partida, e bom, é mesmo. Lutadores profissionais pegam aí no mínimo uns 5 meses de preparo, uns 5 meses de antecipação para sua luta. Então, não deu outra. O tempo passou voando e quando a protagonista menos esperava, aquele psicopata estava lá, com um único desejo, clamando por uma partida. Ter que encarar um cara assim, do nada, em uma luta real, já era algo que botava uma pressão imensa. Então relaxa que o BJ vai pôr ainda mais pressão, já que os pais dela iam ver de camarote tudo isso, e caso ela falhasse, já sabe, né? Pelo menos uma parte deles faria uma visitinha pra ela. As regras eram repassadas, o prazo era até meia-noite. Passou desse horário sem ela arrumar nada, era falha. Perdeu a luta, era falha. O local era abaixo da ponte, na rota que o Kai fazia todas as noites voltando do treino. Ela deveria, claro, posicionar bem as câmeras para que eles tivessem uma visão privilegiada. Não deu outra em pouco tempo.
o Kai chegava. Esse, por sua vez, não parecia estar lá num bom dia. Esse cara vivia num dilema, o sucesso alcançado através da força. Uma força que lhe rendeu a admiração de muitos, mas que, para ele, não parece ser mais alcançável. E tá a replicar, voltar àquele estado de flow total, naquela final, onde não importa o quanto doía, não importa o quanto machucava, ele voltava pra luta pra socar e chutar sem parar. Ele se sentia preso, acorrentado, mais um que vivia de arrependimentos, de restrições, mais um que buscava por liberdade. Bom, se a vontade é por liberdade, a capoeira logo batia sua porta, ou melhor, a capoeira arrebentava sua cara. Chegar numa voadora de 2 pés, do nada, não parecia bem adequado para uma capoeirista, mas ela logo caía bem, recuperando o equilíbrio. As ordens de BJ eram claras, era para ser rápido, um duelo à moda antiga. O cara até que respondia como de modo instintivo, já levantando no chutão baixo. Só no primeiro acerto a gente já pegava a diferença, como realmente é um chute de um lutador de karatê forte de verdade. Só bastou isso para quebrar o equilíbrio e aquele cara parecia estar realmente diferente, pronto para quebrar qualquer coisa que colocassem na frente dele. A estratégia então era modificada, não entrar em troca de golpes direta, mas sim tomar distância. Olha só, o karatê full contato parece ser a melhor opção para defesa pessoal, uma vez que esse, em comparação ao karatê tradicional, parece mais letal, mas ainda assim no karatê, em competição, possui regras. Uma dessas é a proibição de acertar o rosto do oponente. Tá, você até pode chutar o rosto do seu oponente, mas nunca socar. Cria uma brecha onde lutadores de karatê full contact estão sempre acostumados a combate a curta distância, com a segurança de não serem acertados no rosto pelos punhos, que se esquecem muitas vezes de manter a guarda de forma a reagir aos socos. A resposta da It era misturar, usar o aspecto de luta à distância do karatê tradicional, que o Kai não estava acostumado, para do nada encurtar com asfixia, um golpe de soco letal da capoeira. E não dava outra, o rosto esmagado do Kai não mentia, ele sentiu aquela pancada. Ela não perdia tempo e chegava com um chute, mas o Kai, num acesso de raiva, só de ter sido golpeado e pior, perceber que por algum motivo ele estava sendo gravado, já lançava um soco direto. Um detalhe interessante é que o BJ deixa claro que essa situação pro Kai é bem cômoda e desconfortável, e talvez eu e você não percebamos isso. Porque veja bem, ser atacado do nada no meio da noite enquanto volta pra casa não é algo que os japoneses estão muito acostumados. Mas o BJ, sendo brasileiro, sabe muito bem como é isso, ele já passou por isso antes. Outro ponto importante, o Kai já estava saindo de controle, ele estava socando como uma pessoa normal, sem técnica alguma, sem estratégia. Eu sei que pode parecer uma vantagem, mas vamos lembrar que a It veio aqui para enfrentar um karateka. Toda a sua estratégia se mantém em cima de counterar o karatê. Daí que se esse cara sair do âmbito do karatê e só partir para brutalidade, pode ser até pior. Ela precisava de algo, colocar aquele cara nos trilhos de novo, fazê-lo usar karatê de qualquer forma. Bom, era só em retrospecto também usar karatê. Ao reproduzir o básico do karatê era como um sinal, onde seu oponente responderia também com karatê. Nem o BJ ou seus pais entendiam nada do porquê ela do nada estava usando karatê. Bom, pro que ela queria, pelo visto, funcionou, já que o soco médio do karatê vinha e era parado. Você deve estar tão confuso agora. Imagina isso, um dia, do nada, você tem que lutar com alguém assim, e pra piorar, seu rival, os arte marcial, vinda lá do outro lado do mundo, chamada de capoeira. Agora era pra valer, karatê versus capoeira. Qual o melhor? Qual o mais eficiente? A arte tradicional seria quebrada em nome da liberdade? Ou essa liberdade seria tirada na base do soco? Um chute frontal vinha, mas não pegava. Outro chegava, mas era esquivado. E contra-golpeado com uma rasteira que arrebentava o equilíbrio do karateka. Esse, por sua vez, não entendia o que era aquilo. Nem parecia luta, era imprevisível, letal. Parecia um bêbado dançando, mas ainda assim, esses movimentos imprevisíveis e sem padrão podiam acertá-lo. Mas calma, que a It tá só começando a gingar. Até o BJ gelava, ainda dava pra melhorar muito, mas pra idade e recursos que a It tem, aquilo tava muito bom. Era no bloqueio de um soco que vinha um golpe letal, um chute rodado atrás da cabeça. Qualquer um, e eu repito, qualquer um que tomasse um chute desse, desmaiaria na hora. Ou no melhor dos casos, não seria capaz de continuar. Mas bem, tem um motivo pra esse cara ser chamado de trem furioso. Aquele estado de imersão, o mesmo que ele não sabia como alcançar, estava lá de novo. O trem estava reativo e a única coisa que precisava era de alguém para atropelar. Um soco, múltiplos socos, incontáveis socos no estômago, chegavam numa velocidade insana, como projéteis disparados de uma arma. A resposta do corpo de quem é acertado não era outra senão cair. Depois da saraivada de golpes vinha o Zanshin, a pose que todo karateka faz ao finalizar seu oponente, e que muitos pensam ser apenas isso,
só uma pose. Mas acredite, tem uma explicação para esse negócio. O Zanshin surge justamente como uma precaução. Ao finalizar o seu oponente, o Zanshin serve para se preparar caso o mesmo tente se levantar e contra-atacar. Mas parece que o Karatê não tomava conhecimento do nível da capoeira. A Iti não caiu, pelo menos não totalmente. Na postura mais baixa possível vinha um chute, mas era evadido pelo lutador de Karatê que logo vinha no contra-ataque. O Kai não entendeu que quando o assunto é girar, quando o assunto é gingar, uma arte se sobrepõe. E no giro do nada, em um movimento que nem a Iti tinha pensado, seu corpo se movia por vontade própria. No ritmo e no calor da luta, a liberdade total e um chute, o rabo de arraia. O primeiro golpe da capoeira que ela viu na vida finalmente chegava. Resultado, o nocaute total do Karatê e a vitória da capoeira. Como dito antes, nunca foi sobre Karatê ou capoeira ser mais forte. Ambos têm seus pontos fortes e ambos têm seus pontos fracos. E quem determina a eficácia são os lutadores. A Iti conseguiu, ela salvou seus pais por hora. Melhor que isso, o BJ estava fascinado, aquilo era incrível. Ele tinha certeza que apostou no cavalo certo. Era satisfatório até demais ver do que aquela garota era capaz. E imaginar o que ela se tornaria no futuro era mais satisfatório ainda. A única pergunta possível era: como esse espírito de luta se sairia contra quem estava lá do outro lado do mundo, só esperando para um combate letal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Finalmente, Batuque aqui no canal. Esse mangá que vocês já vêm me pedindo há algum tempo, tem muita gente que já me pede. E bem, eu não tinha tanto interesse, vou admitir, não tinha tanto interesse em Batuque. Mas depois que eu vi que era literalmente do mesmo autor de um dos meus mangás favoritos, isso é, o Sogi, aí eu fiquei animado de verdade. É sério, os mangás do Toshio Sako são de outro nível. Esse cara aqui tá em outro patamar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, por exemplo, do traço dele, o que é bem compreensível. O traço desse cara é completamente inconsistente e desproporcional. Às vezes os personagens estão com a cabeça maior do que o corpo. Às vezes as proporções, a anatomia não faz nenhum sentido e até em questão de perspectiva, ele não parece ser o cara mais qualificado do mundo. Mas ainda assim, tem uma estilização na arte desse cara que eu não sei, é um charme que me chama muito a atenção. E bom, eu vi um mangá dele que, embora tenha lutas muito boas, tenha ação, tenha tudo isso daí, que é o Sogi, ainda assim eu tava querendo um mangazinho de arte marcial, né? Um mangazinho de arte marcial feito por ele cairia muito bem. E assim, a história que ele coloca dentro do próprio mangá, nos capítulos extras, de como foi produzir Batuque, é muito interessante. Eu aconselho você a ler, inclusive, esses capítulos extras. Ele contando quando ele veio pro Brasil, quando ele foi pra Bahia, inclusive, e teve que aprender capoeira lá, as coisas que ele passou por lá, tanto coisas boas quanto coisas ruins, é muito interessante e só mostra o quanto esse tipo de autor aqui é de outro patamar. Eu gosto muito de autores que pegam esse tipo de coisa. É lógico que todo autor, em algum momento, ele vai pegar alguma referência, mas o cara que ele quer literalmente viver o que ele tá escrevendo, ou seja, o cara vai produzir um mangá de capoeira, ele vai pra outro país, o país que deu origem à capoeira, aprende capoeira no país pra só ir escrever sobre. O George Morikawa, autor de Hajime no Ippo, também tem esse mesmo processo com boxe. Ele também já foi em várias partidas de boxe, já foi até mesmo auxiliar, já foi corner de alguns boxeadores. Então assim, esse tipo de autor pra mim tá em outro nível, é o cara que realmente tem paixão pelo que tá escrevendo. Enfim, aguardem muito mais ainda de Batuque aqui no canal, de Usogi e de muitos mangás desse cara, porque eu realmente gosto muito desse autor. Mas me diz aí, você já conhecia Batuque? Já conhecia literalmente o mangá que fala tanto da cultura brasileira sendo escrito por um japonês? Enfim, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!